Então, hoje a gente vai falar de óxidos, né? Na última aula a gente falou de ácido e base, fez uma revisão, agora a gente vai falar de óxido de sais. E aí os óxidos é um tipo de função inorgânica e ele é formado por oxigênio. Então, é quando eu tenho um composto em que no final ele tem oxigênio ou outro elemento químico. E normalmente tem alguns que são iônicos e outros são covalentes. Qual a diferença? Ligação iônica é quando a ligação é de um doar elétron, outro receber. E covalente é quando eles têm compartilhamento de elétrons, tá? Então vai depender. Então aqui, por exemplo, a gente tem os óxidos iônicos e os covalentes. Os iônicos são aqueles em que o óxido se liga com metal. Metal aqui é da família 1A2A. Então, por exemplo, lítio com oxigênio, Li2O, aí seria óxido de lítio. Então, o óxido é um ânion e ele se liga com um cátion, tá? E óxidos covalentes é quando ele se liga com A metal. Por exemplo, gás carbônico, CO2, dióxido de carbono, tá? Então, exemplo, CaO, cálcio é um metal. Então, é um óxido iônico, óxido de cálcio. Na2O, Na, o sódio, é um óxido, é um metal, então ele é um óxido iônico, óxido de sódio. Fa2O3, ferro é um tipo de metal, então também é um óxido iônico. Óxido de ferro, 3 ou óxido férrico. Ferro com oxigênio, óxido de ferro ou óxido ferroso. Repara que essa terminação ico, oso, que a gente tem no ácido, aqui nesse caso apareceu também, porque tem variação no NOx. Manganês com oxigênio. Manganês também é um metal, então óxido de manganês, é um óxido iônico. Cu é cobre, metal também, Cu2O, então óxido iônico. Óxido de cobre 2 ou óxido cuproso. Cu é metal, então óxido iônico. Óxido de cobre 2 ou óxido cúprico. Nitrogênio com oxigênio. O nitrogênio é um ametal, óxido covalente, monóxido de nitrogênio. Carbono com oxigênio. Carbono também é metal, então também vai ser um óxido covalente, monóxido de carbono. CO2. Carbono é metal, óxido covalente, dióxido de carbono. Então, assim, resumidamente, família 1A, 2A, 3A vai fazer ligação iônica, porque são metais. Então, vai ser óxido iônico. Famílias 4A, 5A ou 6A vai ser ligação covalente, vai compartilhar elétrons. E aí vai ser um óxido covalente. Entendeu a diferença? Sim ou não? Sim ou não? Camila, entendeu? Digita para mim se você entendeu, sim ou não. Tá, então vamos continuar. Outro exemplo, nitrogênio é da família 5A. Então também vai fazer ligação covalente. N2O5, pentóxido de dinitrogênio. Não é muito comum. SO3, S é enxofre, é metal, trióxido de enxofre. E aí a gente tem os óxidos ácidos e os óxidos básicos. Os óxidos ácidos vão reagir com a água e vão formar um ácido. E com a base ele reage formando sal e água. Então, trióxido de enxofre com água vai dar o ácido sulfúrico. Dióxido de carbono com água vai dar o ácido carbônico. E o óxido básico é o que reage com água e forma uma base. Né? Então, aqui, óxido de sódio, né? Mais água, vai dar o hidróxido de sódio. Tá? E aí a gente tem os óxidos anfóteros, que tem comportamento de ácido e base ao mesmo tempo. E ele vai reagir tanto com ácido quanto com a base. Até aqui, óxido de zinco com ácido sulfúrico vai dar o tetraóxido de zinco, mais água, né? Óxido de zinco reagindo com hidróxido de sódio
formando o hidróxido de zinco com sódio mais água. E aí a gente tem os peróxidos, são os compostos que contêm o grupo oxigênio-oxigênio. Então aqui, peróxido de hidrogênio, água oxigenada. E aí vem um exercício para a gente treinar isso, tá? Questão da VUNESP. A combustão do gás natural produz uma série de compostos, como monóxido de carbono, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre e vapor d'água. Classifique a mistura formada na combustão do gás natural quanto ao número de fases. Indique a geometria da molécula do dióxido de carbono. Então, geometria é quando a gente tem geometria linear, quando eu estou, né, gás carbônico, CO2. Tem a geometria que é como se fosse mais triangular, que é a água. E aí a gente tem a geometria também tetraédrica. E aí ele pede na B para a gente escrever os compostos que são formados. Deixa eu... O monóxido de carbono seria o CO, dióxido de carbono, CO2, dióxido de enxofre seria o SO2 e o trióxido de enxofre seria SO3, certo? Aí agora a gente vai para os sais. E aí, a gente já viu ácido, base, óxido, agora o sal. O sal, ele é feito da formação ácido mais base da sal mais água, né? E aí a definição de sais para arrênios são substâncias que no meio da água não liberam nem íon H+, e nem liberam íon OH-, porque ele justamente pegou esses dois íons na formação com ácido mais base e formou a água. Então, NaCl, Na+, Cl-, não tem hidrogênio e oxigênio. E é os principais sais que a gente tem. Aí a gente tem o cloreto de sódio, que é o NaCl, ele está no mar, né? A gente usa ele como tempero e conservação de carne e pescado. É usado também para a gente obter hidróxido de sódio, hidrogênio e cloro numa solução de 0,9% de NaCl, é chamado soro fisiológico. Então, aqui é a função do cloreto de sódio. Aí a gente tem também o carbonato de sódio, Na2CO3, que é usado na fabricação de vidros, sabões, corantes, né? Aí a gente tem o hipoclorito de sódio, NaClO, usado como alvejante para branquear as roupas e na limpeza de piscina, casa e hospital e até para lavar vegetais. Tá? Carbonato de cálcio, que é encontrado em calcita, calcário, mármore, forma as estalactites e as estalagmites nas cavernas e forma recifes de corais e carapaças dos seres marinhos. E aí aqui um resumo. Cloreto de sódio NaCl, carbonato de sódio Na2CO3, hipoclorito de sódio NaClO, carbonato de cálcio CaCO3 não possuem H+, e não possuem OH-. Se eles possuíssem H+, seria um ácido. Se eles possuíssem OH-, eles seriam uma base. Aí aqui tem exemplo de outros sais. Sulfato de alumínio, Al2SO4,3, sulfeto de potássio, K2S, fosfato de cálcio, Ca3PO4,2, carbonato de magnésio, MgCO3, nitrato de cálcio, CaNO3,2. E aí o que acontece? Os sais, eles não liberam H+, nem OH-, eles se dissociam, ou seja, eles se separam. Então aqui, dissociação dos sais, NaCl, Na+, Cl-. O positivo se dissocia, separa do negativo, tá? Na2CO3, Na+, CO3-. Na+, ClO-, Ca+2, CO3-. Repara que se você somar os NOx, dá zero. Porque aí é o ponto de equilíbrio. Assim, mais quer dizer mais um, menos um, zero. Mais um. Só que aqui tem 2, né? Então, mais 2 com menos 2, zero. Mais 1 com menos 1, zero. Sempre zero, tá? Ó. A L3. Aí você faz 2 vezes mais 3 vai dar mais 6. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Mais 6 menos 6 zeraria.
Porque quando zero é porque eles estão juntos assim, tá? K2S, K mais S2 menos. Ah, mas aqui é menos 2, ele é mais 1. Mas aqui tem o 2 para multiplicar com mais 1 do NOx do K. E aí fica mais 2. E aqui só tem 1 na frente. Multiplicando pelo menos 2 fica menos 2. Até aqui, Ca mais 2, PO4 menos 2. Mg mais 1, CO3 menos 2. Cálcio mais 2. Trióxido de nitrogênio menos 1. Aí a gente vai falar de polivitamínicos, né? E aí vem ferro, zinco, cobre. E aí, eles, nos sais, eles formam íons na água. A gente não vai ingerir um metal. O que a gente está ingerindo são íons do metal, forma iônica. Tá bom? Então, aqui, onde você tem um polivitamínico que fala fumarato ferroso, C4H2FeO2, que é o sal orgânico. Sulfato cúprico, CuSO4, cloreto de cromo, CrCl3. Tá? E aí a solubilidade dos sais. Entrou alguém? Não. Vamos lá. Solubilidade. Nitrato, clorato e acetato são solúveis. Cloreto, brometo e iodeto também. Sulfatos também. Mas os sulfetos e os outros sais não são solúveis, são insolúveis. Tá? E aqui está a exceção. Então, aqui todos os cloretos são solúveis, brometos e iodetos, com exceção da prata, do mercúrio e do chumbo. Todos os sulfatos se dissolvem na água, com exceção do cálcio, do estrôncio, do bário e do chumbo. Todos os sulfetos não se dissolvem na água, com exceção do lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, amônio, cálcio, estrôncio, bário. Os outros sais são insolúveis, com exceção do lítio, do sódio, do potássio, do rubídio, do césio e do NH4. E aí, como é que a gente forma os sais? É um cátion mais um ânion. E da onde que vem esse cátion mais esse ânion? Cátion, ele vem da base e o ânion vem do ácido, tá? E aí, para isso, a gente tem que saber o nome dos sais, né? Da base do ácido, tá? Então, aqui, sódio, lítio, potássio, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário. Aqui, todos eles têm NOx fixo, porque eles são da família 1A, 2A, alumínio é da 3A, tá? Por isso que tá falando que é fixo. Amônio, NH4 mais 1. Prata, Ag mais 1. Zinco, Zn mais 2. Bismuto, Bi mais 3. Tá? E assim vai. Arsênio, As mais 3. Certo? Aí, alguns cátions vão ter carga variável, principalmente aqueles que estão são os metais de transição, né? Os elementos de transição. Então, o ferro pode ser mais 2 ou mais 3. O cobre pode ser mais 1 ou mais 2. O ouro pode ser mais 1, mais 3. O estanho pode ser mais 2, mais 4. Manganês, mais 2, mais 4. Quem vai dizer isso? Quem vai dizer de acordo com o tipo de ligação que ele fizer. Níquel mais 2, mais 3. Cobalto mais 2, mais 3. Platina mais 2, mais 4. E os ânions? Ânions sem oxigênio. Cloro é menos 1, fluoreto, bromo e iodeto. São todos da família 7A. Pela regra do octeto, só faltam para equilibrar, então menos 1. Sulfeto, menos 2. Cianeto, menos 1. Quando eles estão com oxigênio, nitrato, sulfato, fosfato, carbonato, bicarbonato, clorato, clorito, sulfito, hipoclorito, perclorato, cromato, dicromato, permanganato, tiocianato, borato. Por que está dando esses nomes? Isso é uma maneira de você ganhar tempo na prova, de reconhecer, porque até você montar a reação para ver se vai ser ato, ico, oso, né?
É um tempo que você perde que o outro candidato às vezes já decorou e já está saindo na frente fazendo outras questões. Então, tudo é uma questão de para a gente ganhar tempo. Qual é o nome do sal NaCl? Cloreto de sódio, né? O cátion Na+, que vem do hidróxido NaOH, e o Cl-, que é o cloro que vem do ácido HCl, ácido clorídrico. Com hídrico não me meto, lembra? Então, hídrico vira eto. Ácido clorídrico vai virar cloreto, tá? Aqui, carbonato de sódio. Na+, vem do hidróxido, da base NaOH. CO3 vem do ácido H2CO3. Ele vem do ácido carbônico, bico de pato. Ico vira ato, por isso virou carbonato de sódio. NaClO4, sódio perclorato. Nesse caso aqui tem que gravar, porque ele é aquele que o NOx vai mudando, tá? Mas ácido, ele veio do ácido perclórico, porque ico vira ato, bico de pato. Tá bom? Carbonato de cálcio. O cálcio veio da base CaOH e o CO3 vem do ácido carbônico. Ico vira ato. Ácido carbônico vai virar carbonato, bico de pato. Sulfato de alumínio. Al é o cátion, que vem da base hidróxido de alumínio. E o sulfato, que é o SO4-2, ele vai vir do ácido sulfúrico, bico de pato. Ácido sulfúrico vira sulfato, terminação ato. Fosfato, terminação ato vem do ico, né? Ácido fosfórico, esse PO4 vem do H3PO4, ácido fosfórico, e aí virou fosfato. E o cálcio vem da base, hidróxido de cálcio. Tá? E aí, ele vai ter a terminação ico quando tiver maior carga de cátion e oso quando tiver menor carga de cátion. Então, exemplo aqui. FeCl2. Cl tem NOx fixo menos 1. Então, o ferro aqui é mais 2. Aqui embaixo, FeCl3. Cl tem NOx menos 1 fixo. Então, Fe é mais 3. O Fe mais 3 é uma carga maior do que o Fe mais 2. Então, FeCl3 vai ter a terminação ico, cloreto férrico. E o Fe mais 2 vai ter a terminação oso, cloreto ferroso. De novo, cobre, aqui vai ter carga mais 1. E aqui embaixo, CuCl2, o cobre vai ter carga mais 2, é o maior carga. Então, vai ser cloreto cúprico. E aqui vai ser cloreto cuproso. Aqui, estanho. Sn mais 2, Sn mais 4. De maior carga é o Sn mais 4. Então, um cloreto estânico e o outro cloreto estanoso. Certo? Camila, tá entendendo? AuCl, tá assim. Au é ouro, Cl e cloro. Então, aqui o ouro tem carga mais 1. E embaixo o ouro tem carga mais 3. Então, aqui vai ser ico, cloreto áurico, no AuCl3. E no AuCl vai ser cloreto auroso. Tá? E aí a fórmula dos sais a partir de seus cátions e ânions. Exemplo. Qual é a fórmula do sal formada a partir do cátion sódio do ânion cloreto? Então, o ânion é Cl-, o cátion é Na+. Né? Então, juntando, né, ligação iônica, NaCl, cloreto de sódio. Cátion Na mais 1, carbonato CO 3 menos 2. Aí a gente troca o NOx, tá vendo? O mais do sódio vai para o carbonato, que está aqui, que a gente não precisa representar, por isso que na resposta final não tem ele. E depois o CO3 menos 2, o menos 2 vem para cá, para a carga do sódio, tá?
juntar alumínio com sulfato. Alumínio é mais 3, sulfato é menos 2. Então, menos 2 do sulfato vai para o alumínio, Al2, e o mais 3 do alumínio vai para o sulfato, SO4, 3. Cátion, cálcio com ânion fosfato. Então, fica cálcio 3, PO4, 2. Certo? Fosfato de cálcio. Qual a fórmula do cloreto férrico e do cloreto ferroso? Férrico vai ter o maior NOx, mais 3 aqui, então FeCl3. E o ferroso vai ter o menor NOx, FeCl2. Mesma coisa para o sulfato cúprico e sulfato cuproso. O maior NOx está aqui no cobre Cu mais 2. Então, ele vira sulfato cúprico. E o sulfato cuproso é menor carga, Cu2SO4. Brometo estanoso e brometo estânico, mesma ideia. Maior NOx está aqui no SN mais 4 e o menor NOx está no SN mais 2. Então, brometo estânico. Aí, deixa eu pegar aqui para a gente continuar. Deixa eu só abrir outro arquivo aqui para a gente continuar da onde a gente parou. Sais 16, óxido. Tá, agora a gente vai falar de neutralização. Tá, neutralização é basicamente aquilo que a gente tinha falado. Ácido mais base vai juntar e vai formar o quê? Sal mais água. E aí, como que acontece a reação de neutralização? Eu tenho o ácido clorídrico aqui e o hidróxido de sódio. Eles se juntam, eles vão reagir. E aí eu vou pegar a parte negativa do ácido com a parte positiva da base e vou formar um sal. E o que sobra é água. Então, basicamente, eu sempre vou pegar o hidrogênio que está na frente do ácido e vou juntar com a hidroxila, que é o OH, que está na base, no segundo elemento, e formar água, tá? E o elemento sempre mais positivo bem na frente. Aqui o Na é mais 1, né? E aqui o Cl é menos 1, tá? Aqui, H2SO4, AlOH3. Aqui esse H2 vai se juntar com esse OH3 para formar água. E aí o que vai sobrar? O SO4 menos 2 e o Al mais 3. Então o alumínio vai se juntar com o enxofre e o oxigênio, tá? E aí eu vou ter isso aqui, ó. Sulfato de alumínio mais água. Ácido sulfúrico mais tridróxido de alumínio. De novo, esse H2 se junta com esse OH e forma água. E o que sobra é o SO4 com a Al. Al2SO4, 3. E aí, só para a gente treinar a nomenclatura, aqui ácido sulfúrico vai virar sulfato de alumínio. Nesse anterior aqui, ácido sulfúrico com alumínio, sulfato de alumínio. Aí aqui, ácido fosfórico com hidróxido de potássio. Fosfórico, Ico vira ácido, vai virar fosfato de potássio. Tá aqui, ó. Fosfato de potássio, tá? Aqui, ácido carbônico com hidróxido de lítio. Carbônico, carbonato de lítio. Tá aqui, ó. Tá? Não sei. H3PO4, ácido fosfórico com hidróxido de cálcio. Então, Ico vai virar átomo, vai virar fosfato de cálcio. Né? Que tá aqui a formação.
Depois, ácido nítrico com hidróxido de magnésio. Então, ácido nítrico, nitrato de magnésio, MgNO3,2, tá? Deixa eu pegar aqui pra gente continuar. Aí a gente vai entrar nas leis nas leis ponderais, tá? Que é a ideia do equilíbrio, tá? Uma generalização sobre reação química, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust. A lei de Lavoisier vai falar da conservação das massas, ou seja, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, se eu tinha antes da reação 36 gramas de reagente, eu vou ter depois da reação 36 gramas de produto também, ainda que não sejam os mesmos elementos, mesmas substâncias, porque houve reação, né? Então houve alteração. Mas isso não significa que a quantidade não é a mesma. A quantidade vai ser a mesma, tá? Então, aqui eu tinha 4 gramas de hidrogênio, 32 gramas de oxigênio antes da reação, mas se eu somar eram 36 gramas. Depois da reação, o que eu tenho? Eu tenho 36 gramas no total de novo, só que agora de água, não mais de hidrogênio separado do oxigênio, tá? Então, é isso que ele fala. A massa do produto é igual à massa do reagente. Assim como o número de mols do produto é igual ao número de mols do reagente. Assim como que o número de moléculas, número de átomos do produto é igual ao número de moléculas e de átomos do reagente. E aí na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? E aí aqui pensando num prego, né? Aqui o prego, ele tá originalmente lá bonitinho e com o tempo ele enferruja. E aí, aqui fala que o estudante pegou um prego, deixou ele exposto ao sol e à chuva, e depois ele ficou enferrujado. Quando ele pesou de novo esse prego, ele viu que a massa do prego tinha aumentado. E aí, por que isso aconteceu? Houve reação química. Não é que a massa mudou, houve oxidação. Houve elemento que entrou aí e reagiu com prego. Não é só mais o prego, tem a ferrugem. Então, com as reações químicas, isso alterou a massa. Mas não porque alterou a massa do elemento que estava no prego, mas sim que houve uma reação com elementos de fora, que é o oxigênio, que se juntou ali e criou ferrugem. Por isso que a massa mudou, tá? Isso acontece também, por exemplo, envolvendo energia. Se você pensar na energia elétrica, né? Quando chega na nossa casa. Aí você vai para a geladeira ou você vai para o chuveiro elétrico, a água esquenta, né? Ou atrás da geladeira está quente. Por quê? Porque parte da energia elétrica que veio, parte da energia que vem no formato de energia elétrica, foi transformada em calor, foi perdida, dissipada para o meio em calor. Então ele deixa de ser energia elétrica e passa a ser calor, mas ele não deixou de existir, só se transformou em outro tipo de energia, tá? Aí aqui, por exemplo, aqui eu tinha uma folha, botou fogo, e aí parte dessa folha diminuiu a massa. Por quê? Porque houve o processo de combustão. Então, com isso, parte da massa se transformou em gás carbônico. Então, foi perdido, foi transformado, no caso, para gás carbônico por meio. Tudo bem? E leis de Proust, que é a lei das proporções. Então, o que eu tenho de determinado elemento antes da reação tem que ser proporcional à quantidade que eu tenho daquele elemento depois da reação. Então, se eu tinha 20 gramas de oxigênio antes de reagir, eu vou ter que ter 20 gramas de oxigênio depois de reagir. Se eu tinha 20 mols antes de reagir, eu vou ter que ter 20 mols depois de reagir. Nada disso muda, entendeu?
Então, aqui ele fala, ó, em uma reação química, as massas dos reagentes e produtos mantêm uma proporção constante, certo? Então, aqui, ó, carbono, eu tinha 12 gramas de carbono, 32 de oxigênio, juntando dá 44. E se eu dobrar a massa de cada um deles? 12 vezes 2, eu vou ficar com 24 de carbono, 64 de oxigênio, e eu também vou dobrar a massa de óxido de carbono, 88. Se eu triplicar, é a mesma coisa se eu quadriplicar também. Tudo bem? Fala para mim se você entendeu. Digita aí para mim. O que que você não entendeu? O que que travou? Tô vendo só agora. Camila? Entendeu? Então, tá. Ok. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu pegar aqui pra gente trabalhar um pouquinho com reação química. Vamos começar, não vai dar tempo, mas pelo menos a gente vai começar a falar um pouquinho de reação química e de balanceamento. Tá? E aí, as reações químicas são processos que envolvem a alteração da natureza das substâncias, são representadas por equações químicas, e é o que antes de reagir a gente chama de reagente, e depois que acontece a reação a gente chama de produto. Então aqui, metano com dióxido de carbono, antes de reagir são os reagentes. Depois que eles reagem, ele vira produto. Aí os produtos são dióxido de carbono mais água. E aí a gente tem os tipos de reações inorgânicas. Você está me ouvindo? Acesso à internet. Ó. Então, a gente tem reação de síntese ou adição, reação de decomposição ou análise, reação de metátese ou dupla troca e reação de oxirredução. Quando a gente fala de reação de síntese ou adição, sintetizar é o quê? Resumir. Então, quando eu pego duas coisas ou mais e torno em uma só ou em algo menor. Então, nesse primeiro exemplo, né? Eu tenho 3H2 mais N2. Então, eu estou pegando hidrogênio com nitrogênio e formando a amônia. E aí, esse é o produto. Então, dois elementos se tornaram um só. HCl mais NH3, NH4Cl. Então, duas substâncias se tornaram uma só. SO3 mais água, dando ácido sulfúrico. Dois elementos, duas substâncias se tornando uma só. Tudo bem? Aí vamos continuar. Já a reação de decomposição-análise. O que é decomposição em matemática? Decompor em fatores primos. Dividir, decompor, separar em pedaços que são números primos. Então, decomposição é separar. Eu tenho uma reação e eu separo ela em duas ou mais. Então, ó, carbonato de cálcio vira óxido carbônico mais... Quer dizer, vira óxido de cálcio mais dióxido de carbono. Cloreto de sódio vira sódio mais cloreto. Água oxigenada vira água mais oxigênio. Então, aqui, uma substância está se dividindo em duas. É o caminho contrário da síntese. Reação de metátese ou dupla troca. Os átomos dos reagentes são trocados de lugar. Se permutam. Então, aqui, eu tinha hidróxido de cálcio mais carbonato de alumínio. Peguei a parte negativa da base, que é o OH, e troquei com a parte negativa do sal, que é SO4.
Nisso eu criei o sulfato de cálcio mais o hidróxido de alumínio. Aqui eu tenho trióxido de nitrogênio público, eu acho, mais iodeto de potássio. Então, vou trocar o NO3 com iodo. Aí, eu vou criar o iodeto de chumbo mais o trióxido de potássio. E a reação de oxirredução. A reação de oxirredução é quando eu tenho transferência de elétron de uma substância para outra. Então, é como se a carga mudasse. Tudo bem? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre conversão de mudanças. A gente pode falar de uma mesma substância de mais de uma maneira, né? Eu posso falar que eu tenho 1 mol de moléculas, que eu tenho 1 mol de átomos, que eu tenho 1 mol de determinado elemento. Então, tudo isso é 1 mol. E eu posso mudar a unidade de medida. Então, aqui os ovos, né? Eu posso falar que eu tenho 1 dúzia de ovos, eu posso falar que eu tenho 12 unidades de ovos, eu posso falar se cada ovo tem massa de 50 gramas, eu tenho 600 gramas de ovos. Se eu falar que o volume, que é a capacidade de um ovo é de 150 ml, que eu tenho 1.800 ml de ovos, ou que eu tenho 1,8 litros de ovos, tudo isso são maneiras diferentes de falar da mesma coisa, tá? São maneiras equivalentes. Não são iguais porque eu não estou falando da mesma medida, mas são equivalentes. Certo? E aí, como é que a gente pode medir a quantidade de uma substância? A gente pode usar através da massa dela, e aí para isso a gente usa a balança, ou a gente pode medir o volume. A gente pode usar uma proveta, pipeta, pode usar uma garrafa que tenha uma certa capacidade, ou contando o número de unidades. Número de átomos de uma amostra, número de moléculas de água. Mas como é que eu faço isso em mols? Né? Então, assim, se eu falo de medida de capacidade de massa, a gente usa quilograma. Se a gente fala de medida de comprimento, a gente usa metro. Se a gente fala de medida de capacidade de volume, a gente usa o litro. Se a gente fala de temperatura, unidade usada, 0 graus Celsius, quando eu estou com a água em estado sólido, e 100 graus Celsius quando eu estou falando da água em estado gasoso, ebulição. E quando eu falo de molécula, né, massa, assim, porque a gente já aprendeu lá no início que o átomo ele era a menor parte de um elemento, mas hoje em dia a gente sabe que não é. A gente sabe que tem elétron, próton, nêutron, tem outros elementos lá também. E aí foi estabelecido a menor parte possível que eles conseguiram medir, que foi o mol. E aí foi criada a ideia da massa atômica, que é esse 0,0000000001660, que a gente escreve como 6 vezes 10 a menos 23. E aí, como padrão, a gente tem que o carbono, por exemplo, tem 12 partículas, é a massa atômica dele, tá? Então, no sódio, se você olhar na tabela periódica, você vai ver que no sódio está escrito 23. 23 unidades ou 23 unidades de massa atômica. Na prática, a gente não escreve U.M.A, 23 unidades de massa atômica, a gente escreve 23U.
tá? Esse 23 está lá na tabela periódica quando você olha o cálcio. O sódio e cálcio vai estar 40. Então, aqui, tá vendo? Você tem ferro, aí você tem 26 e 55. O menor número que aparece aqui, que é o 26, ele representa o número atômico. O 55 representa a massa, tá? E isso daqui é a distribuição eletrônica, a quantidade de elétrons que tem em cada camada. Na primeira camada tem 2, depois 8, 14, depois 2, tá? Oxigênio, ó. 8, que é o menor número, representa o número de elétrons, o número atômico, e o maior número, 15,99, que a gente usa 16, é a massa do oxigênio, tá? Esse aqui eu vou mandar para vocês lá e depois vocês vão tentar fazer, que é só consultar a tabela periódica e ver qual é a massa de cada um deles. Tudo bem?